Fazer um mapa astral voltado para autoconhecimento é completamente diferente de um mapa mais comum que você vê por aí. Mas como que eu faço isso? Como que é um mapa astral voltado para autoconhecimento? Como encontrar o autoconhecimento dentro desse mapa? Hoje eu estou aqui com a Lu para a gente conversar sobre isso e para você ver na prática, porque eu vou fazer uma prática com ela, inclusive. Então vamos lá? Vem comigo. Olá, seja bem-vindo! Se você está aqui pela primeira vez, essa é a Conscientize, por aqui eu te ensino a ser um astrólogo confiante e ajudar pessoas desde o seu primeiro mapa. Eu sou a Flávia, estou aqui com a Lu, para que a gente possa conversar hoje sobre como que você faz um mapa voltado para autoconhecimento. E para a gente começar a entender isso, primeira coisa, eu preciso saber o que é, com clareza, né? O que é o tal do autoconhecimento. E autoconhecimento já é autoexplicativo. Porque quando eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de um conhecimento sobre mim mesma, sobre a minha individualidade. Eu me autoconhecer é o entender os meus processos. Então eu entendo, né, quando a gente fala, por exemplo, que eu entendo o que me irrita, eu entendo em que momento que eu estou produzindo melhor, que eu estou mais ativa, o que me realiza mais. Eu sei o funcionamento das coisas comigo. Então isso é um autoconhecimento, a gente passa a entender o que funciona melhor e o que tem mais o que eu tenho mais problemas para resolver, né? O que é mais difícil para mim, o que é mais fácil para mim. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento é eu conseguir distinguir em mim. Então é uma coisa muito de olhar para si. Não é algo que a outra pessoa te fala. É algo que você reflete, que você chega naquela conclusão. Então, aqui já tem um ponto para a gente refletir sobre os mapas que a gente enxerga muito por aí, né? Que é aquela coisa de eu vou receber um mapa astral com um descritivo de como eu sou. Então, eu vou receber lá o mapa e vai estar escrito que eu sou aquariana, com ascendente em leão, com lua em libra, e lua em libra significa isso, e ascendente em aquário em leão significa tal coisa, e o sol aquariano significa tal coisa. Aqui eu tenho só um descritivo. Eu não tenho uma astrologia voltada para autoconhecimento, porque eu tô só dizendo o que aquela pessoa deve vivenciar. E às vezes até a gente acredita que se a pessoa não se identifica com aquilo que eu estou passando para ela, então o meu mapa está errado. Então eu tenho que refazer, porque eu tenho que saber dizer tudo que ela tem na personalidade dela. Então quer dizer que eu não abro espaço para autoconhecimento, porque eu acredito que eu sei mais daquela pessoa do que ela própria. E isso não funciona? Se eu só receber uma lista de informações sobre mim mesma, eu concordar com tudo, não faz sentido, né? Vou dar a palavra para a Lu, mas assim, se tu fosse, vida, num atendimento em que a pessoa vai dizer tudo que tu já sabe sobre ti, faria sentido buscar um atendimento assim? Na verdade, eu ia buscar pontos que eu tenho mais dúvidas, né, do que certezas, porque se é coisa que eu já sei, tá, não preciso disso, na verdade, né? Eu preciso de algo que me dê determinadas respostas ou me gere determinadas dúvidas, né, que faça eu ter esse pezinho, voltar um pouquinho atrás, como eu sempre falo, né, e refletir sobre aquilo que foi dito, né? Acho que gostei do que tu falou ali no início. Eu acho que para mim, principalmente o autoconhecimento, é quanto mais eu consigo me distanciar da visão do outro sobre mim, né? É eu com eu mesmo. Então, acho que é mais importante que
a pessoa não fale aquilo que, durante a interpretação ali, né, como tu falou, que sejam características apenas de um grupo de pessoas que é aquariano, ou de um grupo de pessoas que é libriano, mas sim coisas que toquem lá no meu íntimo, do eu mesmo, né, de dúvidas que eu tenho, de incertezas, inseguranças e tudo mais. E aí agora você pode estar pensando, então eu estava vendo o meu mapa de forma errada? Eu estava vendo o mapa das pessoas que eu analiso de forma errada? Não diria totalmente de forma errada, tá? Olhar para um mapa como um descritivo de características faz parte, mas é uma parte do processo. Eu vou olhar para o mapa da Luciane e sim, eu preciso das características do Sol libriano dela para que eu conduza essa análise. Mas isso é uma partezinha desse processo. Eu não posso só querer enquadrar ela na característica libriana. Não, mas você tem que ter isso daqui, porque Libra tem isso, você tem que ter isso daqui. Ou você tem que ter indecisa. Como assim você é libriana e não é indecisa? Você tem que ser. E às vezes eu tô até reforçando um estereótipo, um desafio, que muitas vezes é bom que temos uma libriana que não é indecisa. O foco é esse, é a gente trabalhar a indecisão, sabe? Então, é uma parte do processo. Você precisa conduzir essa pessoa para, a partir dessa característica, ela refletir aquilo que ela tem no mapa dela e aí sim começar a movimentar esse autoconhecimento. Começar a trazer ela, como a Lu falou, né? Distanciar ela do olhar do outro e trazer ela para se enxergar, para ela olhar e se avaliar. Esse olhar autoavaliativo, o olhar de que eu estou buscando me avaliar, não me criticar. Muitas vezes a gente confunde. Então eu vou lá pegar o meu mapa para eu mostrar para essa pessoa, né, ou para eu enxergar em mim mesma tudo que eu tenho de ruim. Então eu vou lá e pego, porque eu sou indecisa, porque eu sou libriana. Porque esse maldito desse Marte em Áries que me faz ser impulsiva. Quando a pessoa escreve assim, né, sempre me abre um alerta. Quando a pessoa fala, meu Marte me faz ser, minha Lua me faz ser. Parece que eu brinco, né? Parece que o planeta tá lá te controlando, assim, colocando um raiozinho que te faz agir de determinada forma. E não é isso. O mapa, ele não é um mapa para você olhar e pensar o que o planeta está fazendo com você. É bem o contrário. É o que você está fazendo com aquelas características. Da mesma forma que na vida, né, de forma geral, se eu olhar para uma coisa que eu tenho dificuldade e pensar, tá, eu tenho essa dificuldade, eu tenho dificuldade de falar em público. Se eu ficar sempre pensando que eu tenho dificuldade de falar em público, é só uma característica que eu tenho. Mas o que eu vou fazer com essa característica? A importância da atitude naquilo que a gente enxerga, né? Do autoconhecimento e de tomar atitudes com esse autoconhecimento. Muitas vezes acho que as pessoas vêm na busca pelo amuleto, né? Aí eu posso dizer que eu sou assim porque o Júpiter faz isso comigo. E aí me afasta dessa responsabilidade de ter que lidar com essa minha atitude, de estar sempre voltando para esse hábito, para estar sempre voltando fazendo essas escolhas, e que, na verdade, não, a responsabilidade é minha por fazer por essa escolha, né? Então, acho que para mim o autoconhecimento hoje, ele é, sim, eu posso buscar coisas que me dificultam, dificuldades que eu tenho, né, esses pontos desafiadores que eu tenho, mas eu não vou buscar isso para afirmar isso. Não, é assim e pronto. Na verdade, não, eu vou buscar isso tentando entender como que eu saio dessa situação para chegar aonde eu quero. Eu acho que o autoconhecimento ele funcionará melhor para você dessa forma,
Se você está indo só para buscar uma confirmação, aí não está fazendo sentido isso, né? Porque você só está se apegando mais ainda ali a algo que está te deixando para trás, que está te prendendo, está te segurando. E eu posso dizer que eu, antes de conhecer a Flávia, não tinha conhecimento nenhum de astrologia, não me interessava pelo assunto, enfim, né? E depois que eu conheci ela, com certeza, assim, ela fala muito sobre meu mapa, né? Já falou muito. Hoje ela fala menos, mas ela já falou muito. Hoje ela usa outras ferramentas comigo. Não é só o mapa, né? Mas ela sempre dá uma olhadinha para confirmar aquilo que está com a outra ferramenta. Então, eu posso dizer que eu consegui entender mais sobre o que é o autoconhecimento, né? Através do mapa astral, porque é isso. Não é eu estar não me autoconhecer, eu saber todas as coisas ruins que eu tenho e todas as coisas boas que eu tenho. Não, é conhecer todas as coisas que eu tenho habilidades que já estão desenvolvidas ou que estão meio caminho andado e eu posso melhorar, e aquelas que eu ainda nem iniciei e que de repente eu posso já agora começar a trabalhar isso. Né? Posso morrer sem conseguir resolver, provavelmente não vou resolver tudo, mas pelo menos, né, eu não passei tanta dificuldade na minha vida por não ter esse conhecimento e ficar com aquela questão ali parada, porque simplesmente eu sei que eu sou assim e é assim e pronto. E para a gente começar a colocar prática nisso, tá bom. Entendi que eu preciso olhar para o meu mapa com esse olhar avaliativo, ou para o mapa que eu estou analisando, mas como que faz isso na prática? Como que isso acontece? Vamos lá, falei para você, né, nos primeiros pontos aqui, e se você pulou algum dos pontos, volta, assiste, porque é importante. Falamos que a descrição de uma característica, ela é uma partezinha desse formato de análise. Só que a gente parte dessa partezinha aqui, né? A gente vai nesse ponto para dar sequência no restante. Então, por exemplo, eu vou pegar um ponto do mapa da Lua aqui para a gente ver isso na prática, como que funciona. A Lua tem Marte em Áries, dentro da casa 5. E aí o primeiro ponto vou trazer uma descrição desse Marte em Áries dentro dessa casa. Então eu tenho Marte que representa atitude e uma característica importante aqui também para vocês observarem. Quando eu trago a descrição desse planeta, eu trago tanto coisas boas quanto coisas desafiadoras. Eu não vou falar só da parte maravilhosa de Marte em Áries e eu não vou falar que Marte em Áries é só problema. Eu vou mostrar para ela as duas características. Por quê? Na própria prática aqui vocês vão entender como isso me ajuda a ter uma ideia ampla. Mas vamos lá. Então, Marte em Áries. Uma característica do Marte em Áries é que é um Marte muito ativo. Essa atitude te leva a fazer muitas coisas. Por outro lado, te leva a ser muito agitada, querer dar conta de tudo e acabar misturando muita coisa ao mesmo tempo. Primeira coisa que eu faço com essa informação, vou checar com ela. Então comenta aí pra gente se isso de fato acontece na tua vida e como que isso acontece. Sim, tem bastante energia, né? E esse ter bastante energia, às vezes, te mostra, não, né? Te parece que tu não tem limite do que fazer. Eu posso fazer tudo que eu vou dar conta, que vai ser tranquilo, porque eu não penso no depois ou não penso na constância disso, né? Posso fazer tudo isso hoje, mas aí amanhã eu vou ter fôlego para fazer tudo isso de novo. Então, posso confirmar que sim, né? Pego muita coisa para fazer. Acho que muitas vezes o problema é a continuidade dessas coisas. Não sei se era isso. Então, aqui a gente já parte de um ponto. Agora, como que eu trago ela para trabalhar o autoconhecimento dela a partir desse Marte? Primeiro, vamos pensar assim. O mapa astral, ele nos acompanha ao longo de toda a vida, tá? Então, esse Marte ariano,
ele passou por a infância, por a adolescência, por a vida adulta, ele vai te acompanhar a mais velha e tudo mais. Então, assim, primeira coisa que eu posso trazer para essa pessoa refletir, que é legal, é pensar o seguinte: dessa atitude toda, né? Dessa energia toda, o que tu enxerga que já foi melhorado, que já foi aperfeiçoado, que assim, nossa, eu tinha muita dificuldade com essa energia em tal ponto, com esse excesso de energia, e agora eu já controlo melhor isso em determinada situação. E o que ainda está sendo trabalhado desse Marte ariano? O que nesse excesso de energia tu ainda tem dificuldade? Eu acho que a ansiedade é uma dificuldade dentro desse excesso de energia, né? Porém, conhecer isso faz com que eu busque alternativas para focar essa energia em determinadas coisas diferentes e coisas que vão, de fato, sugar a energia necessária que eu preciso tirar. Porque também tem diferentes formas de energia, acredito eu, né? Eu tenho energia para o trabalho, eu tenho energia para ficar com meu filho, se eu tivesse um filho, eu tenho energia para fazer atividade física, eu tenho uma determinada energia para ter o meu relacionamento, né? Então, são diferentes tipos de energia. E a partir daí eu consigo ver, na verdade, tentar ter um equilíbrio dentro dessas energias. O que está sobrando? Estou trabalhando até onde eu posso, até onde é possível, que isso é um ponto, né, que dentro da produtividade, por exemplo, é um ponto que acho que já venho trabalhando até de transformação do que é a produtividade, né? E o que é a energia física, né, que eu preciso gastar e que se torna em ansiedade depois. Então, isso eu venho trabalhando também, né? Buscar alternativas de que tem esse esgotamento de energia física para que no final esteja tranquilo, né? Para que lá no trabalho eu não esteja entediada porque eu tenho que estar sentada e eu quero estar caminhando, batendo perna por aí, né? Ou sei lá, fazendo qualquer coisa que eu mexa meu corpo. E ao mesmo tempo, né, na hora que eu estiver fazendo a atividade física, caminhando por aí, eu não esteja com uma energia mental desgastada e cheia de coisa porque eu deixei de fazer a outra coisa que eu precisava fazer. É mais ou menos por aí, acredito eu. Então, aqui é a importância da gente praticar a escuta, né? Quando eu estou ouvindo a pessoa me trazer esse relato, eu estou prestando atenção no que ela está me falando, que já está bem desenvolvido nesse Marte. Ela já entende o processo de para onde vai a energia dela, né? Ela já sabe que em alguns momentos ela coloca um excesso de energia e, por exemplo, quando ela falou, né, eu saio caminhar e se eu tiver com excesso mental, mesmo fazendo atividade, eu vou estar ali sem conseguir estar na situação que eu tô fazendo. Então ela já sabe que tem a necessidade de estar no momento, né? Isso ela já trabalhou no Marte dela. Ainda tem a ansiedade, ainda tem a coisa de perceber que começa várias coisas, que tem vontade de fazer várias coisas, né? Então, eu vou ouvindo isso e vou vendo como que tá essa pessoa. Talvez o relato da pessoa que você está analisando aí, que tem Marte em Áries, não vai te dizer isso. Ela vai dizer que ela gosta de ter o Marte em Áries porque me dá muita capacidade de fazer muita coisa, mas, nossa, o meu maior problema hoje é que eu me irrito com tudo. Eu tenho uma falta de paciência para tudo. Não foi o relato que a Lu trouxe para nós. Então, é outra vivência de Áries. Eu vou fazer um outro movimento aqui para vocês verem o que a gente pode também ajudar na reflexão. Uma das outras características desse Marte em Áries, nessa necessidade de gastar energia, né, é gostar muito de esporte. E
me conta como que é a tua relação com o esporte aí, de criança, adolescente. Foi algo que tu praticou quando criança, deixou de praticar com a adolescência, sempre praticou? Como é que é isso? Eu sempre fui criado numa família que era muito ativa, assim, né? De sair para caminhar, para correr, para jogar futebol, para fazer alguma coisa. Então, quando criança, gastava energia física de todas as maneiras. Andava de bicicleta, jogava futebol, corria, né? Fazia tudo, andava de roller, enfim. Não tinha o que eu não fizesse. E sempre gostei desde criança muito de assistir esportes, né? Admiro muito quem é atleta, quem consegue focar a sua energia numa coisa assim, né? Teve momentos da minha vida ali de adulta, porque aí sempre teve presente na minha vida, né? Em alguma forma, quando adolescente ocorria muito, né? E então sempre teve essa necessidade. Quando adulta, de fato, me afastei, e aí que começa o bicho a pegar, né? Que aí, né, começa a gerar mais ansiedade, e aí não consegue tempo, e aí assim vai. Mas muitas vezes fui, voltei, passei por bons períodos fazendo, outros não, mas sempre com essa necessidade de ter uma atividade física inclusa na minha rotina em algum momento do ano, porque vai chegar uma hora que vai explodir e não tem o que fazer, tem que ir fazer. Ó, aqui já tem um ponto interessante da gente pensar o autoconhecimento dela. Ela já percebeu que atividade física, quando sai da tua rotina, vai gerar um incômodo. A gente pode ter o relato da pessoa que diz assim: olha, eu tenho uma Arte em Ares, eu sei que eu preciso fazer uma prática de atividade física porque eu preciso colocar essa energia para fora. Eu sei que eu fico mal se eu não coloco. Vai ter outra pessoa que vai dizer: não, eu parei de jogar futebol quando era adolescente e de lá para cá essa irritação aumentou. A pessoa ainda não conectou que você tá irritado porque tá faltando colocar essa energia para fora. E você pode, como astrólogo, auxiliar ela com uma linha muito tênue aqui, quando a Lu traz, por exemplo, a questão da ansiedade. Eu posso abrir essa percepção para ela de que talvez a falta do esporte está aumentando a ansiedade. Agora, eu preciso orientar ela a buscar um psiquiatra para a gente confirmar em que nível está essa ansiedade. Para a gente ver se, de repente, não posso só dizer para ela: olha só, começa a jogar futebol toda semana, que tua ansiedade está resolvida, porque pode ser que não. Então, eu preciso saber o limite, até onde eu posso ir com a astrologia, até onde não. Lembra que a gente falou, fiz o primeiro movimento de ver com ela como que ela enxergava essa energia toda, né, esse entusiasmo todo de Áries na vida dela. Aí ela me trouxe como que ela vê isso. Voltamos, e a Luciane se materializou aqui. E vamos lá, então. Então, a gente estava falando sobre o Marte em Áries. Aí identificamos como ela percebe esse Marte em Áries. Identificamos a questão, né, de tem que colocar energia para fora. Então, eu trouxe uma das características que ajuda a colocar essa energia para fora, que é o esporte. De novo, eu estou trazendo uma descrição do Marte em Áries. Só que aí eu vou perguntar para ela: como é que tá essa relação com o esporte? Se praticava, se não praticava, se gosta, se não gosta e tal. E aí ela me traz a vivência dela. Eu preciso, lembra que a gente falou que autoconhecimento é quanto mais eu consigo me distanciar do outro e olhar para mim. Então eu preciso saber de ti agora o quanto tu já sabe como funciona essa tua energia. Tu já sabe os momentos em que tu tá mais agitada e por quê? E qual é a dificuldade de identificar? Se tem dificuldade ainda de identificar o porquê que eu me irrito, quando eu preciso gastar energia e quando não. Bom, eu fiz muitos anos de terapia, né, Flávia? Então, hoje acho que já está mais tranquilo de identificar quando tem essa questão. Mas porque contigo voltou essa questão, com o terapeuta voltou essa questão, com o psiquiatra voltou essa questão, então já está muito bem batido na minha vida essa questão. E
Mas, assim, acho que para quem ainda não está muito bem batida essa questão, é muito se distanciar de si. Nesse momento você tem que se distanciar de si. Mas não se distanciar de si, como é que eu posso explicar? É você se colocar num segundo plano, vamos dizer assim, você olhando para você de fora, e ainda você está olhando para você, por isso que ainda é autoconhecimento. E aí você enxergar as atitudes que você está tendo em determinadas situações que está te incomodando, né? Por exemplo, tô sendo mais estúpida. Por que eu estou sendo mais estúpida se esse não é o meu normal, né? Mas aí tem uma... Pois é, aí com a relação daqui, né, de a gente analisando, vai ter pessoas com Martin Ares que conseguem fazer esse movimento de perceber que eu tô sendo estúpida. Vai ter a pessoa que vai dizer, e qual momento, né, traz qual momento da tua vida que isso aconteceu, que a pessoa diz assim, eu sou estúpida, eu só percebo quando o outro fecha a cara, porque eu não percebi que eu tava sendo estúpida. Eu só me dei conta porque alguém reclamou. Sim, mas é que aí é quando tu ainda tá muito ligada à situação e ao momento e não a si próprio, né? Quando eu tô mais preocupado com o que tá na volta e com a outra pessoa do que comigo mesma, né? Porque esse movimento é mais no caso, né, de quem consegue separar e identificar mais, né? É uma preocupação, vamos dizer assim, de como que isso se desenrola durante o resto do teu dia, durante a semana e durante o mês. Sim, eu vou ter um momento que eu vou estar irritada e foda-se, né? É isso, a vida é assim. Mas isso está se repetindo muitas vezes, aí já é um problema, né? Porque não é para ser, não é para passar todos os dias irritada, não é para estar todos os dias na ignorância das pessoas, né? Porque ninguém também tem que aturar, né? Vamos dizer assim. Aqui cabe a reflexão de, mas eu sou estressada porque eu tenho Martin Ares. Não. Ninguém tem culpa de nada. Nem Martin Ares, nem a pessoa que está com você, né? E nem você não é culpado, você simplesmente tem que fazer essa volta, né? Olhar de fora e entender que isso atrapalha. Aqui é você se colocar em primeiro lugar também, né? Você vê que isso atrapalha o seu dia, atrapalha a relação que você quer ter com a outra pessoa. Não é a relação, não é não, mas é que eu estou magoando a outra pessoa. Isso sim, você está magoando a outra pessoa. Mas que sentimento que isso vai gerar em você também? É legal você magoar outra pessoa que você gosta? É bom? Você fica feliz com isso? Não, isso vai te gerar mais angústia, mais frustração, mais irritada você vai ficar e mais grosso você vai ser com a pessoa. Então, comece a fazer esse movimento, né? De olhar por que eu tô sendo assim. Sim. E aí, nesse Marte ariano, a gente trabalha o autoconhecimento. Você pode estar pensando, tá, Flávia, mas aí, por exemplo, a Lu já fez toda essa reflexão. Mas e a pessoa que não fez? Como que eu oriento para que ela trabalhe esse autoconhecimento dela? Eu posso dar ideias de coisas mais práticas e que estão na alçada do astrólogo, tá? De repente, fazer a caminhada, fazer atividade física, fazer coisas que gastem energia. Antes, né, de falar besteira, conta até 10. Dá umas orientações de coisas que você... Por isso que eu falo que fazer mapa astral é trabalhar o próprio autoconhecimento. Quanto mais você já aprendeu a lidar com a tua ansiedade, já aprendeu a lidar com a tua irritação, já aprendeu a lidar com o teu excesso de energia, você tem mais recursos para orientar aquela pessoa a lidar com o dela, né? E, claro, sempre que entrar nessas questões que envolvem outros conhecimentos, como ansiedade, que eu preciso indicar para um psiquiatra, para um psicólogo, eu também deixar essa indicação, porque pode ser que essa pessoa precise de outro tipo de recurso também. Pode ser que a pessoa tenha um transtorno de humor e que aquela irritação não é só a ansiedade, né? Tem outra questão aí por trás e precisa ser resolvida. Não é uma questão que não vai ser resolvida, só que não é só isso, entende? E mesmo assim, mesmo ela tomando remédio, ela vai precisar entender o que é essa situação com o mapa astral.
E aí que tá, o mapa ser esse gatilho que me leva a entender a situação. Percebe que é totalmente diferente de eu só olhar e dizer, tu é irritada porque tem Marte em Áries. Porque aí, primeiro, eu caracterizo o Marte em Áries só como irritação. Ele tem várias outras coisas boas. Sim. É ele que te move, é ele que te faz ter energia para estar aqui. Já é o segundo vídeo que a gente está gravando hoje, né? É ele que, vamos lá, me ajuda a citar características boas do Marte em Áries na tua vida. É ele que me ajuda a iniciar projetos e gostar de fazer coisas novas. Ter coragem, né? Ele que me faz ter iniciativa para ir fazer alguma coisa. É ele que muitas vezes aqui pode ter pontos bons e pontos ruins, né? Ter impulsos para fazer determinadas ações, né? Às vezes pode dar muito ruim, às vezes pode dar muito bom. Aí vai depender de que, pô, já teve fase na minha vida que essa impulsividade simplesmente foi péssima na minha vida, né? Mas hoje tá um pouco mais controlado, então eu consigo hoje pensar um pouquinho antes de tomar ação de fato, né? Isso é interessante, até eu lembro de uma vez que eu fiz um mapa de um senhor que ele já tinha 50 e poucos anos, e aí ele tinha esse Marte em Áries, e aí quando eu fui fazer essa abordagem com ele, assim, de ir trabalhando o autoconhecimento, ele me falou que quando ele era adolescente, se ele quisesse fazer uma viagem, ele colocava o mochila nas costas e ia. Ele não ia ver se ia ter hotel lá, o que ele ia levar na mochila, se estava faltando alguma coisa, só pegava e saía. Assim, lá eu vejo. E aí ele falando que hoje, na idade que ele tá, ele já sabe que ele precisa de um planejamento prévio, que ele precisa entender o que ele vai levar. Então, sempre pra esse impulso vai sendo aperfeiçoado, né? É que também tem muito isso de que eu acho, não sei se é o Marte em Áries, mas eu resolvo qualquer situação. Só que, cara, cansa, você não resolve tudo. Uma hora você não vai conseguir resolver e você vai cansar muito resolvendo isso. Então, para que gastar essa energia se eu posso colocar essa energia em uma coisa que é mais efetiva? Sim. Então, é esse movimento que a gente precisa fazer. Eu preciso trazer a pessoa para pensar a característica, o que ela já fez de bom com aquela característica na vida dela e o que ela precisa buscar ainda, né? Mudar, transformar, trazer coisas novas. Isso vale para o mapa natal da pessoa, tanto para o mapa natal quanto para os trânsitos, tá? Quando eu olho para trânsitos atuais, também não é o Saturno que está estragando a minha vida, não é o Saturno que vai trazer coisas boas ou coisas ruins. É a minha consciência com o que aquele Saturno está estimulando. Então, por exemplo, né? Sempre preciso trazer para o mapa da pessoa. Saturno, nesse momento, ele está em Peixes. Isso está pegando a tua casa 4. E a casa 4 tem a ver com família, com o emocional, com as questões afetivas. Peixes fala da nossa sensibilidade, da nossa intuição. Então, contextualizando aqui, né, a parte descritiva dessa interpretação, o Saturno em Peixes, ele tá te trazendo uma responsabilidade maior com as tuas emoções, com a tua sensibilidade, com a tua criatividade. E aí, nesse momento agora, tá precisando amadurecer nesse sentido. Como que tá para ti perceber, eu quero que tu comente assim, o que tu tá sentindo desse Saturno, desde que ele entrou aí, né? Como é que tá esse emocional? Acho que, na verdade, se ele tinha que entrar em algum momento, esse foi o mais oportuno, porque não sei se também é pela um pouquinho, tá? Não é muito. Um pouquinho mais de maturidade emocional, tudo mais, acaba me dando mais fôlego até para ir buscar essas informações e não só buscar informações, mas estar mais disposta a trabalhar com isso, entende? Sim. Eu acho que, pelo pouco que eu conheço da astrologia, quando se fala de Saturno, geralmente as pessoas acham que vão ser chicoteadas e impostas contra a parede e vai fazer isso que eu quero, entende? Sim. E hoje eu consigo ver nesse ponto aqui, pode ser que se viesse, por exemplo,
viajando aqui, tá? Se viesse lá na questão do dinheiro, para mim, sabe que ainda ia ser um problema muito grande. Aí sim eu ia me sentir chicoteada e posta contra a parede. Agora, nessa questão, eu acho que, pelo contrário, eu tô colhendo coisas. Então, aqui, olha só, o Saturno, ele também gera estrutura. A pessoa pode te trazer um retorno de que, um feedback de que, naquele momento de Saturno passando por aquela casa, ela está sentindo que aquela área está se estruturando mais. Por exemplo, vou trazer para o meu mapa. No meu mapa eu tenho peixes na casa 7. Para mim, as relações sociais, elas de fato estão ganhando uma estrutura mais clara nesse momento. Com vocês aqui da Conscientize, eu já estou sabendo melhor o que trazer aqui, o que vocês querem e precisam. Eu já estou com uma clareza maior disso, né? Com a gente também, eu já sei, dentro da nossa relação, o que funciona melhor, o que a gente ainda precisa conversar e alinhar. Então, tem uma estruturação acontecendo. O que eu sinto de desafio me trazendo com esse Saturno é eu trabalhar me colocar lá no lugar do outro sem querer dar a solução para o outro, que eu ainda tenho muito esse impulso de faz assim, pega aqui, peraí, vamos fazer um processo tal para tentar resolver. Então ainda tenho essa necessidade da coisa mais subjetiva do Peixes, assim, de deixar só eu ouvir essa pessoa, né? Que é justamente o que eu tô mostrando para vocês aqui a importância de fazer isso, né? É algo que eu tô treinando muito desde que Saturno entrou. É isso que eu ia dizer, porque provavelmente assim também, principalmente essa questão aí que tu falou, é porque é algo que já vem sendo trabalhado há bastante tempo, por isso que eu tô colhendo de alguma forma, é que eu sinto que eu estou colhendo. É claro que ainda tem desafios, né? Sim. Mas eu trabalhei bastante tempo em cima disso. E eu posso dizer que há 2 anos atrás, 1 ano atrás, estava péssimo. Sim, esses dias a gente estava conversando sobre situações em que a gente se vitimiza, né? Sim. Esse é um processo Saturno. Não significa que eu deixe de me vitimizar. Eu só estou enxergando que automático. É nisso. Eu só estou enxergando que é nisso que eu me vitimizo. Sim. Mas esse enxergar te dá a possibilidade de começar a mudar. Sim. De começar a mexer nisso para que seja diferente. Que é o mesmo processo que tu passou com o Marte em Áries. Enquanto tu não enxergou aonde que estava o excesso de energia, não conseguia mudar esse excesso para trazer mais calma, uma decisão mais assertiva, né? Sim. Então, é esse o caminho. Eu preciso trazer a pessoa para ela enxergar aonde que ela já está fluindo bem, que às vezes é até uma forma de ajudar. Quer ver um auxílio do Marte em Áries para o Saturno em Peixes na casa 4 dela? Essa iniciativa é a iniciativa que te faz convidar teus pais para fazer uma coisa junto, convidar uma pessoa que tu gosta para, né? Vamos começar aquele projeto junto e aí tá trabalhando o teu emocional também a partir dessa iniciativa. Sim. Então, como que eu alinho o mapa natal da pessoa com os trânsitos? Vendo o que ela já sabe sobre ela e o que ela está aprendendo, como que uma coisa pode ajudar a outra. Como que o fato de tu saber que tu gosta de esportes pode ser... agora lembrando, né, que tu faz Muay Thai com as tuas sobrinhas. Sim. Pode ser uma porta de entrada para eu aproximar essa família, para eu trazer mais contato e melhorar o meu emocional. Sim, que é o que Saturno tá pedindo. Uma das culpas, vamos dizer, da minha vida era não ter tido tempo com as minhas sobrinhas, né? E que bom que eu consegui chegar num ponto em que eu consiga ter 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, um esporte que eu e elas conseguimos fazer juntas. Viu? Então, às vezes a gente pensa que vai ser algo muito complexo, aonde que eu tenho que olhar é o regente desse Saturno, é aonde que está o Netuno dela no mapa. Faz essa prática de ouvir a experiência da pessoa. Ela vai te trazer muito do que ela já passou, do que ela já vivenciou, e isso amplia a nossa percepção. Trabalhar o autoconhecimento com o mapa astral, se é o seu mapa, né? E se você quer se tornar um astrólogo confiante, é importante,
Porque muitas vezes a insegurança que você tem numa interpretação é porque aquele mapa que você está fazendo, ele está te despertando uma coisa, ele está te levando para uma reflexão que você ainda não fez. Então, primeiro é trabalhar o nosso autoconhecimento, né? Para eu não enviesar essa interpretação também, né? Nossa, eu passei por uma situação complicada com virginianos, então a hora que eu pegar mapa de virgem, eu já pego com ranço. Não dá, vamos trabalhar primeiro esse ranço virginiano que você tem, entender o que te incomoda de virgem em você, para que a gente possa analisar o outro sem eu colocar, porque aí acaba que eu só despejo no outro aquilo que eu sinto, né? A frustração que tu tem. Então eu preciso trabalhar isso em mim primeiro. Por isso que o primeiro mapa que você deve analisar é o seu, sem nenhuma dúvida. E saber que quando você está analisando, aquele mapa, ele é um mapa da vida da pessoa. E é aquela pessoa que está vivendo aquela vida. Sim. Então, não pode, um atendimento astrológico não pode ser um monólogo. Só eu falar e aquela pessoa só dizer, é assim, é assim, é assim. Não, precisa ter essa conversa que a gente teve aqui. Como que isso aconteceu para você? Como que você sentiu isso? E aí eu deixo que a pessoa traga para que, a partir do que ela me trouxer, eu consiga entender. Tá, esse pontinho ainda está precisando ser refinado, digamos assim, né? Então, como que dentro da minha alçada como astróloga, eu posso orientar essa pessoa e se fugir da minha alçada, eu possa indicar para um psicólogo, indicar para um psiquiatra, para um coach, para o que for auxiliar ela na demanda dela. Por isso que quanto mais vivência você tiver também, melhor. Sim, né? Porque aí você sabe como orientar de uma forma mais ampla, né? Sim. Certo? Então agora, para você entender mais de si, começar a movimentar aí o teu autoconhecimento para poder ajudar outras pessoas, confere também a nossa playlist curso gratuito de astrologia. Lá tem várias aulas sobre signos, sobre planetas, sobre casas, né? Trechos de aulas que a gente tem dentro da jornada do astrólogo, mas que vão começar a te dar um start para você refletir esses pontos dentro do seu mapa, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo. Até lá. Tchau, tchau.